Então vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 1, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Importante dizer aqui que Daniel está colocando este período no terceiro ano do reinado, de acordo com a contagem que está aqui na Babilônia, porque nós vamos ver outros textos referindo-se como dizendo no quarto ano do reinado de Jeoaquim. Mas ali uma contagem de acordo com o calendário judaico. Aqui ele diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou, olha só, versículo 2, o Senhor entregou nas mãos vamos voltar aqui. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a casa de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura, veja só, e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, ou seja, uma faculdade, ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, como que vai ficar essa situação? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos. Durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Versículo 17: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, ou seja, depois de 3 anos, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei.
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. O contexto dessa passagem é um contexto muito interessante, porque, ao contrário do que nós, por muitas vezes, pensamos, as coisas elas acontecem repentinamente. Não é o caso aqui. E Daniel, ele sabia muito bem o que estava acontecendo dentro do seu contexto, dentro do seu período, dentro da época em que ele vivia, e tanto ele sabia, por quê? Porque os profetas já vinham anunciando que por causa dos pecados de Judá, por causa da crescente idolatria e do envolvimento do povo com feitiçarias e coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, Daniel, sabendo disso, ele tem consciência, ele sabe do porquê ele está aqui, nesta primeira leva de judeus, no ano 605, o porquê que eles são então levados ali para a Babilônia, o porquê que Nabucodonosor, os caldeus sitiaram Jerusalém. Ele tem consciência disso, ele tanto tem consciência disso, que em uma de suas orações, ele vai confessar isso, ele vai dizer que por causa dos pecados do povo de Judá, eles estavam vivendo aquela situação. Agora pensem, meus queridos, o contexto ele pode ser sintetizado pelo Salmo 137:4. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esses jovens com aproximadamente 14, 15 anos de idade, isso mesmo, 14, 15 anos de idade, e se nós olharmos o primeiro versículo e olharmos o versículo de número 21, nós vamos ver que eles passaram ali, Daniel mais especificamente, cerca de 65 anos, portanto, quando Daniel já está com mais de 80 anos, ele ainda está ali e, portanto, passou boa parte da sua vida nesta situação, ou seja, numa situação de cativeiro. Esses jovens são tirados do lugar onde eles estavam, de Jerusalém, dos seus parentes, das pessoas a quem eles amavam. Eles foram tirados de um lugar comum para eles, da sua cultura, e são então agora conduzidos para a Babilônia de uma forma assim perversa, mas eles são levados para lá, e lá na Babilônia, veja só, o Senhor então agora, ele sabe que o Senhor, por causa da sua fidelidade, por causa da fidelidade de Deus, por causa da soberania de Deus, é que eles estão sendo levados para lá. É por causa dos pecados e das iniquidades de Judá que eles estão sendo levados para lá. No entanto, estes jovens, olha só que interessante, estes jovens, eles são achados diante de Deus como homens, como jovens santos diante de Deus. Eles se diferenciam até mesmo daqueles que fazem parte do seu povo, porque eles estão sendo agora levados para o cativeiro, e eles poderiam indagar, eles poderiam perguntar, eles poderiam questionar: por que, Senhor, por que nós estamos vivendo isso? Eles poderiam questionar a sua própria fidelidade, já neste momento, com 14, com 15 anos de idade, mas não é essa a atitude deles. Eles chegam ali com uma consciência de que o Senhor, Ele é soberano. Queridos, eu sou professor, já faz 11 anos, e nesses 11 anos ministrando aulas de publicidade e propaganda, de marketing, por muitas vezes, mas por muitas vezes mesmo, eu vi jovens cristãos entrarem na universidade crentes e saírem de lá só pela misericórdia. Lamentavelmente, o que esse texto aqui, aponta para nós, ele mostra para nós aqui, é que nem sempre o mundo de fato, ele não é o nosso lugar. Ele é um lugar onde nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui
caminhando, nós estamos aqui, mas olhando para o alto e dizendo, como em Filipenses capítulo 3, a nossa pátria, ela está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Esses jovens, eles chegam aqui na Babilônia, e o fato é que eles creem no Deus Todo-Poderoso, eles se submetem ao Deus Todo-Poderoso, e essa passagem que nós acabamos de ler, na verdade, ela é uma introdução a tudo aquilo que vai acontecer no livro de Daniel. Ela é uma introdução mostrando, apresentando quem são esses jovens, mas o texto não fala dos jovens, o texto não é sobre a resolução de Daniel, o texto não é para falar sobre o copeiro, não é para falar sobre Nabucodonosor, sobre Jeoaquim, o texto não fala destes personagens, o texto, na verdade, ele está falando sobre Deus, sobre a sua soberania, sobre quem é Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que governa as nações, o Deus que governa os povos, o Deus que governa as nossas vidas, o Deus que sabe sobre cada um de nós que estamos aqui, que conhece os nossos corações, as nossas almas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos anseios. Toda a nossa vida, ela está diante do Pai, como um livro aberto, não podemos esconder nada do Senhor, e o livro de Daniel, é um livro que vai apontar, que vai falar, o tema do livro, especificamente o tema do livro, é para falar sobre a soberania de Deus. Nós, como cristãos reformados, afirmamos isso basicamente em todos os nossos cultos, em todos os nossos encontros, em todos os momentos nós estamos falando sobre a soberania de Deus, estamos falando sobre como Deus ele reina, como Deus ele governa todas as coisas, como Deus ele é Senhor de todas as coisas, como Deus ele conhece os nossos corações, as nossas vidas, os nossos passos, como Deus ele nos direciona em todas as coisas, ainda que sejamos pegos em dias difíceis, como no caso de Daniel. Ou vamos dizer que não, ele é tirado do seu lugar comum, ele é levado agora para a Babilônia. O texto não nos dá detalhes sobre os seus sentimentos, provavelmente sobre as suas dores, suas aflições, suas expectativas. O texto não fala se Daniel teve ou não uma crise de ansiedade, e teve que ir parar na enfermaria, porque ele teve ali uma crise de ansiedade. O texto não aponta para isso, não fala isso, mas nós ficamos pensando como que jovens são tirados do seu lugar comum, da sua cultura, e levados agora para um outro lugar. 3 verdades aqui nós aprendemos a respeito desse texto, 3 verdades que são hoje negadas pelo mundo, que são negadas pela sociedade, porque nós vivemos uma sociedade que não quer Deus, por uma sociedade que quer se emancipar cada vez mais dessa ideia, ou desse pensamento, como eles dizem, né? Eles falam, isso é um pensamento, isso é uma ideia, Deus, então eles querem se emancipar de Deus, eles não querem Deus. Então, como viver em um mundo, como viver numa sociedade que nega Deus, que nega as verdades da palavra de Deus? Como viver numa sociedade dessa? Como viver dentro de uma universidade? Por exemplo, eu, por muitas vezes, me colocando ali diante de colegas que são professores, e que por muitas vezes, quando você começa a inserir ali o assunto, quando você começa a balbuciar o assunto, imediatamente eles já começam a desconversar e a colocar outros temas. Sexta-feira agora, fui dar aula no campus de São Miguel, e comecei a conversar com uma professora, e a professora começou a relatar para mim que ela mora aqui perto, aqui na Penha. Eu falei, que bom que você mora na Penha, que legal, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, e comecei a falar isso para ela. Imediatamente ela desconversou, e começou a puxar outros assuntos, e a começar a falar de outras coisas. Por que isso incomoda tanto? Por que isso incomoda as pessoas? Por que nós vivemos num mundo tão hostil? A primeira questão que nós vemos aqui, a primeira verdade, é a verdade de que Deus,
Ele é soberano. O texto nos mostra aqui, nos fala acerca do Adonai, o dono de tudo, o Senhor que entregou Jeoaquim a Nabucodonosor. Veja só, o versículo 2 diz: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. O Senhor entregou. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que trouxe essa situação para Israel, sendo fiel a si mesmo, sendo fiel a Ele, Deus, que por muitas vezes advertiu e falou para Israel que se eles pecassem e que se eles permanecessem no pecado, eles seriam levados para o cativeiro. Nós temos duas situações, 722 a.C., quando as tribos do norte são levadas pelo rei da Síria para um cativeiro. E agora nós temos aqui as tribos do sul, nós temos aqui Judá sendo levado para o cativeiro babilônico, essa é a primeira leva, mas o texto não diz que este poder foi exercido por Nabucodonosor. O texto não diz que Nabucodonosor era o Todo-Poderoso e que por isso essas coisas estavam acontecendo. Não foram os deuses da Babilônia que estava fazendo isso acontecer, não foi Marduque que fez isso acontecer, mas o versículo 2 disse: o Senhor entregou. E por muitas vezes passamos por situações, passamos por adversidades, passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós precisamos ter muito claro na nossa mente, precisamos ter muito claro no nosso coração, que seja o bem, ou seja o mal, sejam todas as coisas, todas elas de fato, elas vêm do Senhor, e para a glória do Senhor, porque Ele é soberano, e na sua soberania nós descansamos, e podemos crer que Ele é poderoso, e que por isso essas coisas acontecem conosco. Nós nos afligimos por muitas coisas, nós nos incomodamos com muitas coisas. O versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O versículo 17 diz: ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência. Veja que o texto, mesmo nas passagens em que não fica explícito e que não fica claro, mas nós entendemos que é Deus quem está agindo, é Deus quem está fazendo todas essas coisas, e por essas afirmações, nós vemos que o Senhor é quem está agindo. Uma verdade negada hoje pela sociedade: nem todos os cientistas, ou nem todos os acadêmicos, negam Deus. Pelo contrário, temos bons acadêmicos, que se submetem ao Senhor e à sua soberania. Temos cientistas que são crentes, mas a verdade é que em nossa sociedade, no nosso mundo, com o humanismo, com a razão, os homens então agora, eles procuram ou acham que podem se empoderar, e acham que podem viver ausentes. Eles não suportam a ideia de um Deus soberano, absoluto, que governa todas as coisas, que está sobre todas as coisas, que está em todos os lugares. Dentro da academia, por muitas vezes, nós temos a impressão de que Deus foi tirado de lá, de que não se pode falar acerca de Deus, de que não se pode falar acerca do Senhor, mas nós sabemos que Deus está na academia também, de que Deus age naquele lugar, de que Deus ele é soberano, e que Ele detém todas as coisas sobre o seu poder e a sua graça. Por muitas vezes, muitos cristãos chegam dentro do seu ambiente de trabalho, e a impressão que ele tem, aquela impressão horrível, de que eu preciso colocar Deus aqui do lado de fora, porque Deus não cabe dentro da empresa aonde eu trabalho, porque Deus, Ele não pode ser visto aqui dentro da empresa aonde eu trabalho, porque aqui não é o lugar de Deus, Deus não pode estar aqui neste lugar. Por muitas vezes olhamos para as nossas crianças, chegam em casa e nos relatam coisas que são faladas dentro do ambiente de escola, porque dentro do ambiente de escola
vão inculcando e vão colocando essas ideologias, esses pensamentos na mente das nossas crianças e afastando as nossas crianças da verdade de que existe um Deus que é soberano e que é Senhor sobre todas as coisas. Por muitas vezes olhamos para a forma, até mesmo como muitos cristãos andam. Eles andam, na verdade, por muitas vezes, dizendo: eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, mas o seu comportamento e a sua atitude negam, como um ateísmo mesmo, a verdade acerca da soberania de Deus. E não à toa vemos aí uma sociedade onde se tem uma igreja em cada esquina. Há avenidas que nós temos uma igreja do lado da outra. Nós temos uma porta aberta aqui, o indivíduo cantando, e se duvidar, né, naquela mesma noite, naquele mesmo dia, os mesmos louvores que serão cantados aqui, vão ser cantados aqui, serão cantados aqui, e eles vão dizer: olha, nós servimos ao Senhor, mas estão ali naquele lugar, cheio de pensamentos errados acerca da palavra de Deus, cheios de heresias perniciosas, de pensamentos que vão contrariar o ensino das Escrituras, e que por muitas vezes vão formar cristãos fracos, abatidos, cristãos que não conseguem suportar as adversidades da vida. Quando nós olhamos para esse texto, apesar de Judá viver em idolatrias, em feitiçarias, nós olhamos para estes jovens, e esses jovens estão nos dando uma demonstração aqui, que o Senhor, o soberano, Ele mantém os nossos corações fiéis a Ele, amém? Isso é obra de Deus, querido, não é obra nossa, não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso querer, mas é o Senhor que faz isso nas nossas vidas, nos educando, nos ensinando por meio da sua palavra, nos mostrando a sua verdade, conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Mas o mundo não quer um Deus soberano. Essa é uma verdade do qual o mundo, ele não quer. Agora, há uma segunda verdade aqui nesse texto muito importante. Se Deus ele fosse apenas soberano, Senhor de todas as coisas, Rei de tudo, mas Ele não fosse um Deus santo, Ele seria um tirano. Mas na verdade Deus ele exerce, essa é a segunda verdade, a verdade de que Deus ele é soberano, mas Ele manifesta a sua soberania, Ele manifesta a sua soberania em santidade. Deus ele é santo. O texto continua nos dizendo aqui, o versículo 2: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar. Vejam, essa é outra verdade que o mundo não suporta: falar acerca de um Deus que é santo, falar sobre santidade. Por que vamos falar sobre isso? Porque vamos falar num mundo onde as pessoas, elas entendem que cada um tem o seu próprio pensamento, o relativismo, então a sua verdade não é a minha verdade, e portanto as pessoas podem fazer o que querem, o que bem entender, então as pessoas podem agir de uma forma totalmente revoltosa ou contrária à palavra de Deus, porque elas não suportam a ideia de um Deus que é santo, que nos confronta, de um Deus que traz à luz a sua santidade, e que mostra para nós que somos pecadores, que somos miseráveis, e que dependemos da sua graça, da sua bondade, que dependemos dele. Falar sobre isso nessa sociedade é um louco. A palavra pecado tem uma conotação muito pesada, muito negativa. Por que vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre entretenimento, vamos falar sobre coisas que possam alegrar os nossos corações, vamos falar sobre coisas que possam nos tornar positivos, vamos falar sobre coisas que nos conduz a uma verdade, uma pseudo-verdade, onde o homem, ele é o Senhor da sua vida, do seu destino, das coisas que ele faz. Falar sobre um Deus santo é algo insuportável para a sociedade atual, para a sociedade moderna. Aliás, para as sociedades de todos os tempos. Nós vemos isso desde o início, quando Adão e Eva caíram.
E o texto aqui, ele nos aponta para duas situações que eu vejo aqui. O texto todo está apontando para a santidade de Deus, mas tem duas situações aqui que eu vejo como muito interessante, como muito importante. A primeira, quando o autor, ele faz a citação acerca da terra de Sinar, apontando para uma terra aonde este povo, ele se organizou, mostrando lá em Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, onde eles vão erguer então uma torre, logo depois ali da narrativa do dilúvio. Então eles vão erguer ali uma torre, e depois eles vão dizer então, que eles querem ali de fato se emancipar de Deus, eles não querem Deus, e o autor aqui, ele volta a essa questão, lembrando a respeito da terra de Sinar, ou o lugar onde foi erguida a torre de Babel, sinônimo de oposição a Deus, sinônimo de uma cultura que se opõe a Deus, de uma cultura que não quer Deus. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, é exatamente isso que nós vemos. Uma sociedade que não quer Deus, uma sociedade, quando nós olhamos para a cultura de uma forma geral, seja o cinema, seja a teledramaturgia, seja o teatro, a música, enfim, todas as coisas, nós vemos a cultura debaixo da queda, debaixo do pecado, produzindo um discurso, uma fala, que se repete dia após dia, através das suas produções culturais, através de tudo aquilo que eles produzem todos os dias. Eles apontam para essa ideia, para esse conceito de que nós não precisamos de um Deus que é santo, de que nós não precisamos da santidade, de que nós não precisamos desse Deus, de que esse discurso, ele é ultrapassado, ele é retrógrado, ele não é necessário até. Então, por muitas vezes, o homem aqui, assim como o autor, ele faz lembrar a terra de Sinar, nos faz lembrar a terra da Babilônia, que neste contexto nos aponta para a realidade do mundo. João diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Em outra passagem ele vai dizer no capítulo 2, versículos 15 e 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós somos chamados a permanecer, a perseverar na verdade da palavra de Deus, na verdade do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro Evangelho, seja ele anátema, maldito, nós não acreditamos em outro Evangelho, nós não acreditamos em outras verdades, nós acreditamos na verdade da palavra de Deus, revelada pelo soberano Deus, santo e imutável, e que revela então, que nos mostra a sua soberania em santidade. Ele não é um tirano, ele é um Deus santo, ele é um Deus que revela, portanto, e esse texto foi escrito para incentivar, para motivar os crentes, os que estavam no exílio, a permanecerem firmes no Senhor, a entenderem e compreenderem que eles estavam ali por causa dos pecados de Judá, a idolatria, a feitiçaria. Outras questões importantes acerca da cultura babilônia, a feitiçaria, os astrólogos, enfim, toda essa cultura anti-Deus, um panteão de deuses, uma série de questões que eles levantavam e que, portanto, que eram contrárias à palavra de Deus. Abacuque mesmo, ao orar, quando o Senhor revela para ele que os caldeus estavam vindo, ele se espanta e ele fala: mas Senhor, esta nação, pior do que o seu povo, como é que pode uma nação pior? Eles vão então agora ser o instrumento de juízo. Este povo era terrível na concepção de Abacuque e de muitos servos de Deus.
mas o texto nos incentiva que assim como nós vivemos uma sociedade hostil, como nós vivemos uma sociedade que nega a santidade de Deus, numa sociedade que nega a soberania de Deus, nós somos chamados a permanecer, nós somos chamados a ficar com os nossos joelhos diante do Pai, diante do Deus Santo, diante do Deus Todo-Poderoso. Outro ponto importante que eu vejo aqui é quando o texto aponta para a resolução de Daniel no versículo 8. O texto, ele não fala sobre, o âmago do texto não é a resolução de Daniel. Muitos se perdem nesse texto por achar que esta é a chave do texto, esse é o principal tema do texto, esse é o principal assunto do texto. Não, ele não é, mas ele aponta para essa verdade acerca da santidade de Deus. Quando o texto fala, ou quando o narrador apresenta, nos mostra aqui, que Daniel, ele não quis se contaminar. Vejam só, Daniel, ele já tem o seu nome mudado, os amigos de Daniel já tiveram seus nomes alterados, contra isso eles não podiam fazer nada, e olha só, que belos nomes, né, meus irmãos? Alguns aqui se chamam Daniel, mas aí vai uma dica para você que vai ter um filho: Misael, Ananias, ok? São nomes belos, nomes que mostram, que revelam o Deus Todo-Poderoso para nós. Esses nomes foram alterados e com relação a isso eles não podiam fazer muita coisa. Eles não podiam questionar, eles não podiam debater, eles não poderiam se opor ao rei nesse momento, mas eles podiam fazer algo sim, quando foi colocado diante deles as iguarias, e essa palavra iguarias, que na verdade é um termo que vem da língua persa. Esse termo iguarias do rei, nós não sabemos exatamente quais eram esses tipos de comida, mas o fato é que Daniel, ele então se coloca ali diante do chefe dos eunucos, e ele pede então para não comer dessas iguarias, mostrando o texto outra palavra importante, que é a palavra contaminar. Ele não queria se contaminar, ou seja, por que ele não quer se contaminar? Um termo que é usado dentro do ambiente religioso, dentro do culto, que diz respeito a questões de profanação. Ele não quer se contaminar, porque o Deus que ele serve é um Deus santo. Muitos vão dizer: olha, Daniel toma essa resolução de acordo com aquilo que está em Levítico, mas não me parece ser exatamente isso. Ou ele toma essa decisão porque esses alimentos eram sacrificados aos ídolos, mas os legumes e a própria água também poderia ser sacrificada aos ídolos. Também não nos parece que é isso. Nos parece sim que há uma ideia dentro da cultura, dentro do ambiente do Antigo Oriente Médio, que é aquela ideia de que a comida, ou de que comer junto com, você está em comunhão com outro, e isso Daniel, ele pôde fazer. Ele pôde então se opor e se colocar ali diante do chefe dos copeiros e dizer: eu poderia não comer este alimento? Eu poderia não me alimentar destas iguarias? Tanto o fato do texto nos apontar para Siná, para a cultura da Babilônia, assim como o texto apontar agora para essas iguarias, o qual Daniel ele vai rejeitar, ambos apontam para essa ideia de que esse soberano Deus, ele está agindo em santidade. Ele requer que os seus servos sejam luz do mundo e sal da terra. E nós sabemos, queridos, que em santidade, Cristo é o cabeça da igreja, governa a igreja, governa as nossas vidas, governa cada um dos nossos passos, porque nós somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele quem está nos santificando diariamente, é Ele que está nos conduzindo à presença do Pai, é Ele que nos purifica através da sua palavra, nos mostrando a sua verdade, de que Ele é santo e de que nós precisamos nos firmar na sua palavra, na sua verdade, na sua santidade. É por isso que, apesar de que
apesar de muitos jovens irem a um ambiente universitário, não conseguirem, mas existem muitos outros que permanecem fiéis, que permanecem firmes na presença de Deus. Muitos jovens, muitos adolescentes dão testemunho de Deus neste mundo invertido, nessa sociedade que diz que o mal é bem e que o bem é mal, nessa sociedade que rejeita essas verdades, nessa sociedade. E por que eles fazem isso? Porque são ensinados, assim como Daniel, eles são ensinados segundo a palavra de Deus. E Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que governa a igreja, está governando as nossas vidas. Mas vejam só, uma terceira verdade. A primeira é de que Deus ele é soberano, e o mundo não suporta isso. A segunda, a de que Deus ele é soberano, mas ele exerce a sua soberania em santidade. E o mundo também não suporta essa ideia de um Deus santo. Mas a terceira verdade é a de que Deus, ele exerce a sua soberania, a soberania de Deus, ela é manifesta em bondade. Amém, queridos? Em bondade. Deus é bom. E esta, não que necessariamente o mundo ele rejeita, o mundo ele simplesmente negligencia a bondade de Deus. Ele não dá glória a Deus. Ele não reconhece os feitos de Deus, ele não reconhece o que Deus faz. O mundo, as pessoas na nossa sociedade acordam como se não existisse Deus, vivem a sua vida como se não existisse Deus, se alimentam como se não existisse Deus, vivem o seu dia a dia como se não existisse Deus. O filósofo que mais impactou a sociedade moderna, contemporânea, para muitos, Nietzsche dizia que a nossa vida, que a nossa história, ela não passa de uma obra de arte. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que a nossa vida, ela tem um propósito, de que Deus ele é bom para conosco, de que Deus está nos conduzindo para a glória eterna, de que Deus está preparando o seu povo, para que o seu povo viva a glória eterna. Nós acreditamos um Deus que Ele é bondoso, e quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui algumas coisas que somente o Senhor, o soberano, poderia fazer na vida desses jovens. Quando Daniel, ele diz para o chefe dos copeiros, para o chefe ali dos eunucos, que ele não quer se contaminar com as iguarias do rei, este logo teme. Então Daniel vai para um oficial menor ali, chega diante dele e faz então ali um desafio: olha, você vai me testar, você vai testar os meus amigos por 10 dias, nós vamos comer legumes, e comendo legumes e bebendo água, nós vamos ficar mais forte que os demais. Você pode nos testar, depois de 10 dias, você volta aqui, você vai ver a nossa aparência, e se a nossa aparência for melhor do que as dos demais, então permaneça dessa forma. Queridos, isso é um absurdo. Como que os jovens comendo legumes e bebendo água, em apenas 10 dias, seria possível fazer um teste como esse? O texto, ele nos aponta para a ideia de que esses jovens, eles não só tiveram uma aparência melhor, o texto aqui no hebraico dá a ideia de que eles estavam mais fortinhos mesmo, mais gordinhos, mais rechonchudos, corados. Eles estavam de fato assim, em uma aparência muito melhor do que a aparência de todos os outros jovens que estavam ali. Como que é possível ganhar peso? Como que é possível ter uma aparência melhor comendo legumes? Eu não vou entrar nem dentro desse assunto aqui, né, se você gosta ou não de legumes. Eu sei que alguns aqui amam legumes. Amam, adoram legumes. As crianças então, que o diga, não é verdade? É a preferência das crianças. Coloca uma criança e diga para ela: o que você prefere? Comer ali um hambúrguer ou comer legumes? E hambúrguer de legumes, então, vocês já comeram? Hambúrguer de legumes. Não, eu quero um hambúrguer calórico.
Lá no Chile eles colocam até abacate, para ficar até um pouquinho melhor. Então hambúrguer, eles querem comida calórica. No entanto, o texto está nos falando aqui que eles fizeram um teste de 10 dias. Mas 10 dias é suficiente para testar, para mostrar, para ver se a aparência deles de fato era melhor do que a dos demais? Vejam, o texto nos fala aqui, que depois de 10 dias, a aparência deles era melhor do que a aparência dos demais jovens. É ou não é a bondade de Deus, queridos? É ou não é a bondade de Deus que faz isso para com as nossas vidas? O soberano de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida de cada um de nós todos os dias. E quando somos fiéis, quando nós permanecermos na verdade, quando nós nos colocamos diante de Deus e somos fiéis à sua palavra, à sua verdade, o Senhor, Ele cuida de nós. E não somente isso, o texto vai dizer que depois de 3 anos, eles fizeram então aquela faculdade, passaram 3 anos ali aprendendo a cultura, aprendendo a língua dos caldeus, aprendendo tudo sobre aquilo que os caldeus queriam que eles aprendessem. O Senhor faz algo maravilhoso na vida desses jovens. O Senhor então dá a eles uma capacidade, uma inteligência, uma sabedoria diferenciada. A palavra de Deus nos diz aqui que a estes jovens deu o Senhor sabedoria, conhecimento. O Senhor os tornou sábios. E a Daniel, Deus deu ainda algo maior para ele, porque deu a Daniel a capacidade de interpretar visões e sonhos. Isso vai ser importante, inclusive para os capítulos seguintes, para o capítulo 2, o capítulo 3, 4, 5, 6 de Daniel. Isso vai ser muito importante. O texto, esse primeiro texto aqui, o capítulo 1 é um texto de introdução, mas nós vemos aqui a soberania de Deus, sua bondade também, na forma como Ele cuida dos seus escolhidos, na forma como Ele cuida das nossas vidas, na forma como Ele cuida de cada um de nós. Por muitas vezes, ser humano, ansioso, abatido, incomodado com muitas coisas. A semana passada pregava aqui o Salmo 143, e por muitas vezes o nosso coração, ele está exatamente dessa forma, ele está aflito, ele está esmagado. Por muitas vezes nos sentimos incomodados com as circunstâncias. Daniel poderia ter se sentido dessa forma, incomodado com as circunstâncias, incomodado com o fato de que ele está numa outra cultura, que ele está agora ele é obrigado a aprender uma outra língua, que ele é obrigado a viver fora dos seus costumes, longe de Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar onde os crentes caminhavam até aquele local com alegria para adorar, para servir, para render glórias ao Senhor. Agora eles se veem numa situação difícil, hostil, e por muitas vezes nos vemos assim, queridos. Somos levados a lugares que não queríamos estar. Somos levados a situações que nós não gostaríamos de viver. Um desemprego, uma doença repentina, uma situação desagradável, um lugar onde o nosso coração ele não queria estar, mas agora nós estamos vivendo isso. E vivendo isso, nós olhamos para as verdades da palavra de Deus e não murmuramos, não reclamamos, não somos como aqueles que acham que a vida é uma grande perdição. Não, nós olhamos para o alto, para o autor e consumador da vida, e o nosso coração se enche de esperança, se enche de alegria. Olha que loucura, o nosso coração se enche de alegria em meio às tribulações, em meio às situações difíceis, porque nós vemos a bondade de Deus, o agir de Deus. Queridos, vocês conseguem enxergar Deus agindo em sua vida nesse momento? No seu coração, na sua alma, nas coisas que você faz, nas coisas que você vive? Você consegue enxergar o soberano Deus agora
acalmando o seu coração, quando você ora, quando você clama, por muitas vezes o coração aflito, apertado, angustiado, esmagado, cheio de dores, por estar num lugar onde ele não gostaria de estar, mas nós enxergamos um Deus que providencia, que providenciou tudo desde a eternidade, para os seus escolhidos, para os seus eleitos. Ele preparou para nós hoje esta igreja, olha que bênção, os louvores, a adoração, os crentes intercedendo uns pelos outros. Deus providenciou para nós a sua santa palavra, a maravilhosa palavra dele foi providenciada a nós. Nós olhamos para as nossas vidas e confirmamos isso dia após dia, que muitas coisas que ocorrem nas nossas vidas, que muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, são de fato ali a providência do Senhor sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Por muitas vezes no nosso emprego, na nossa atividade profissional, por muitas vezes em ambientes hostis, mas nós vemos o Senhor ali agindo sobre cada um de nós, porque Ele é bom, Ele é soberano, Ele é santo e Ele é bom. São três verdades importantes que o mundo rejeita, que a sociedade rejeita, mas que nós, não por sermos melhores do que a nossa sociedade, do que o mundo, mas porque o Senhor nos escolheu, Ele abriu os nossos corações, Ele desvendou as nossas mentes, Ele abriu os nossos ouvidos, e fez com que nós pudéssemos compreender o Evangelho, compreender a palavra de Deus, e não somente isso, com que os nossos joelhos se dobrassem diante dEle, e reconhecesse a sua soberania, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua santidade sobre cada um de nós, porque Ele é bom, Ele faz isso, porque Ele é bom, Ele nos dá entendimento, Ele nos revela o caminho que devemos seguir, porque Ele é bom, Ele prepara para nós uma inteligência que nós não poderíamos ter. Queridos, essa inteligência que é revelada nesse texto é uma inteligência que poderíamos comparar com a força de Sansão. A força de Sansão era uma coisa absurda, nenhum ser humano poderia ter aquela força, assim como a inteligência e a sabedoria que é dada a estes homens. No capítulo 2, no capítulo 3, nós vemos isso claramente. Somente o Senhor poderia revelar as coisas que revelou a Daniel, somente o Senhor poderia dar o livramento que deu a esses jovens, quando eles foram lançados na fornalha de fogo. Somente Deus poderia dar a eles um coração firme nas verdades do Senhor, em meio a um mundo hostil e que rejeita o soberano Deus. O mesmo Ele está fazendo conosco nesse momento. Nós podemos sair daqui nessa noite e ter a convicção de que amanhã, quando levantarmos, nós vamos glorificar a Deus, que na hora do almoço nós vamos glorificar a Deus, que na hora de dormir nós vamos glorificar a Deus. Não importam as circunstâncias, não importa se nós estamos agora dentro de um exílio, se nossa alma, se o nosso coração ele está apertado, nós sabemos, temos essa convicção de que Deus Ele é bom. Cuida dos nossos filhos, daí a importância de nós educarmos eles na palavra de Deus, daí a importância de nós inculcarmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, mas importante também que os nossos filhos vejam que nós vivemos isso, que nós de fato acreditamos, que nós oramos, que nós buscamos a presença do Senhor. Queridos, essa semana, com o coração apertado, com o coração abatido, ao lado da minha esposa, nos colocamos ali, falamos, vamos orar, e depois da oração, uma paz. Nós não explicamos essas coisas, nós cremos, e pela fé,
nos submetemos ao soberano Deus, que com certeza está te desafiando nessa noite a perseverar nas verdades da palavra de Deus. E as verdades que foram destacadas nessa noite: que Deus ele é soberano, que Deus exerce a sua soberania e santidade, e de que Deus ele é bom. Ele é bom, Ele pode abrir portas, Ele pode curar, Ele pode agir nas nossas vidas, e ainda que portas não sejam abertas, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que não haja alimento, ainda que não haja nada dessas coisas, nós ainda assim mesmo, nós cremos e nos alegramos no poder, na graça, na bondade e na santidade de Deus. E vamos sair daqui nessa noite alegres, porque o Deus soberano age sobre as nossas vidas, assim como agiu na vida desses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu gostaria de reforçar que Jesus Cristo, o cabeça da igreja, nós somos o corpo do Senhor. Saia daqui nessa noite com essa convicção: Cristo Jesus, que tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está cuidando de nós. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai, eis aqui o teu povo. Não conheço, ó Deus, a vida e o coração de todos que aqui estão, ou mesmo daqueles que nos escutam pela internet, mas o Senhor conhece. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, para que essas verdades sejam, ó Deus, inseridas cada vez mais, ó Deus, reforçadas cada vez mais, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa agir poderosamente na vida do teu povo, na vida da tua igreja, que a igreja saia daqui, ó Deus, nesta noite, com esta convicção, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é santo, de que o Senhor age sobre cada um de nós, ó Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que servem ao Senhor. Seja, ó Deus, uma circunstância ruim, seja uma circunstância boa, que em tudo isso sejamos capazes de louvar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, de glorificar ao Senhor e de viver uma vida agradável a Ti, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que por muitas vezes a nossa sociedade age de uma forma muito hostil à Tua palavra e à Tua verdade, mas nós clamamos para que a igreja seja a luz, sal da terra, assim como Daniel, assim como estes jovens, ó Deus, manifestaram a Tua graça e o Teu poder ali na Babilônia, e muitos destes reis glorificaram ao Senhor, por causa da atitude deles. Senhor, que ó Deus, o Senhor faça isso nas nossas vidas. Fortalece o fraco, o abatido, fortalece, Senhor, a Tua igreja, e desafia-nos, ó Deus, a vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.